Aleluias. Eu gostaria de falar sobre Jesus em Getsemane. Quando Jesus já tinha instituído ali a Santa Ceia, antes de ir para o Getsemane, né? Ele já tinha, através do seu sangue, através que é o vinho, através do pão, seu sangue, ele ali já tinha ensinado aos discípulos a Santa Ceia. Ele tinha já feito a nova aliança, ele tinha instituído a nova aliança. E ele estava num momento muito assim de fraqueza quando ele estava no Getsemane, que ele estava angustiado, ele estava temeroso, vamos dizer assim, por aquilo que ele havia de passar, que ele chegou a suar gotas de sangue, pelo que ele haveria de passar. E ele disse para o seu pai: olha, afasta de mim esse cálice. Mas como um filho obediente, por amor, ele diz: não, mas não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Porque ele veio para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai era salvar. Mas o que me chamou a atenção, no capítulo 26 de Mateus, no versículo 41, ele diz assim para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, ele já estava ali anunciando para os discípulos que ele haveria de morrer em uma cruz. E ele falou: olha, vocês vigiem, vocês orem, porque a partir de agora eu não vou estar com vocês mais em carne. Eles não estariam mais ali junto, defendendo. Certa vez até perguntaram, os seus discípulos, eles não jejuam? Ele falou: não, enquanto ele está com o esposo, eles não vão jejuar. O esposo é o Senhor Jesus. Eles vão jejuar a hora que for retirado o esposo. Então ele deu esse alerta. Mas o que me chamou a atenção é que ele diz que o espírito ele está pronto e a carne é fraca. Nós vemos que realmente o espírito, ele é o que está, vamos dizer assim, em comunhão com Deus. Nós fomos feitos antes da queda, espírito, alma e corpo. Depois da queda de Adão, nós viemos a ser corpo, alma e espírito. Mas com a morte do Senhor Jesus naquela cruz, nós voltamos a ser espírito novamente em cima, a alma e o corpo. Nós estamos novamente religados com Deus através de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E a palavra diz assim que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O espírito do homem, ele é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra de Deus diz isso, então o espírito está pronto. Agora a carne, mesmo depois da morte de Jesus na cruz do Calvário, a carne, ela é corrupta. Porque quando Jesus ressuscitou, ele teve um corpo glorificado. E nós vamos ter também, depois que nós morrermos e formos ressuscitados através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, aí sim. Mas aqui nesse mundo nós temos que lidar com a carne. E ela é a que nos derruba, é a que nos leva, vamos dizer, para o inferno. No Antigo Testamento, quando Deus colocou as leis
né? A lei que era para que o homem andasse através da lei, o homem não conseguiu. Não teve condições dele fazer as coisas por si só, sozinho, somente olhando a lei e cumprindo, não. Mas foi somente através da graça, que é o favor imerecido. Nós não merecemos, nós somos pecadores. Mas o Senhor, aprove ao Senhor nos salvar através da graça que vem através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Paulo, ele fala muito bem sobre esse assunto do corpo, da carne ser corrupta. Nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 7, ele fala assim, ó: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então ele nos ensina que a carne, ela não tem bem algum. A carne, ela nos leva somente a pecar. Se nós formos guiados pela carne, nós só estaremos em pecado. E ele diz assim: porque segundo o homem interior, que é o nosso espírito, tenho prazer na lei de Deus. Nós queremos fazer o que Deus manda, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí eu vou para o 25, que ele diz: mas dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Nós sabemos que muitos usam esse texto para poder pecar, mas Paulo não diz isso. Olha o que ele fala no capítulo 8, no versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele não está falando do Espírito Santo aqui, ele está falando do Espírito. Nós não andamos mais conforme a nossa carne, conforme o homem pecador, o homem que não aceitou o Senhor Jesus Cristo. Não, nós vivemos em novidade de vida hoje em dia. E diz assim, ó: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E nós vemos que quem está na carne, ele está caminhando para a morte. Por quê? Porque hoje em dia nós vemos que nós temos que aceitar o Senhor Jesus, nos batizarmos e sermos batizados também com o Espírito Santo. Quando nós nos batizamos na água, nós deixamos ali o velho homem, aquele homem que vivia de pecado, vivia na carne, para nos levantarmos em novidade de vida. Não foi isso que Jesus falou com o Nicodemos? Quando ele falou: olha, para você ser salvo, você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E Nicodemo falou: mas como? Eu sou velho, eu vou nascer de novo? Não tem como. Aí Jesus explica: se você não nascer da água e do Espírito Santo, aí ele está falando do Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. Então, se nós não nascermos de novo, nós não vamos ver o reino de Deus. Mas se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não vamos entrar, fazer parte do reino de Deus. Quantas pessoas nós vemos andando por aí que não conhecem a Deus, ouve falar, só ouve falar de Deus, conhece religião, mas não conhece o Deus verdadeiro, aquele que veio para nos salvar e nos encher com o seu Espírito.
Porque a palavra de Deus diz assim, olha, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós vemos que somente quem tem o Espírito Santo é que é filho de Deus. Por quê? Diz assim em Gálatas 5, diz assim, ó, digo, porém, andai em espírito, andai pelo Espírito Santo, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, o único meio de você conseguir dibrar a carne é através do Espírito Santo de Deus. Não há outro método, sozinho você não consegue, não, eu não vou pecar, eu não vou errar, não. Não. Nós só não pecamos quando nós deixamos o Espírito Santo guiar nossas vidas. Porque diz assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, olha a obra da carne, se nós estivermos englobado nisso aqui que eu vou ler, nós estamos em inimizade contra Deus, porque a carne, quem vive pela carne é inimigo de Deus, diz a palavra que eu acabei de ler. Então diz assim, ó, se você está na prostituição, impureza, lascívia ela é uma conduta vergonhosa como sensualidade, imoralidade sexual, libertinagem, luxúria. Pessoas que andam se mostrando, tudo isso é obra da carne. Amém? Diz assim, idolatria. Quanto o povo de Deus sofreu por causa disso, que adoravam a outros deuses, que não era o Deus verdadeiro. Diz aqui mais, feitiçarias, inimizades, porfias. O que vem a ser porfia? Discussão, briga, emulações. Emulações são competições, quando você compete com alguma pessoa, você quer ser mais. Não pode, é coisa da carne. Iras, pelejas são brigas. Dissensões são discórdias, você vive no meio de discórdias. Heresias é tudo aquilo que o homem coloca para o outro homem viver, não a religião verdadeira, que é a palavra de Deus, que está somente na Bíblia. Aquilo que vem, que é contra o que está aqui escrito, pode contar heresia, é coisa da carne, é coisa de homem. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, Paulo falando, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vai herdar porque é inimizade contra Deus, mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, que é alegria, é paz, longanimidade, que é o que Deus tem por nós, não já se exaltar, já ficar nervoso de repente, não. Benignidade, bondade, fé, a fé é para nós mesmos e para conseguir abençoar o próximo. Amém? Vamos continuar lendo. Mansidão, temperança, que é o autodomínio. Temos que nos dominar. Contra essas coisas não há lei. É isso que o Senhor nos fala hoje. Eu não tenho mais tempo, mas rapidinho eu falei. Se nós vivermos conforme a obra da carne, nós não entraremos no reino de Deus. Mas se nós vivermos através do Espírito Santo, aí sim nós herdaremos o céu. E o Senhor, ele disse, vigia e ore. Porque muitas vezes dentro da igreja nós somos convertidos, mas quando nós saímos, nós fazemos coisas que não convém, então nós temos que a todo instante vigiar, porque quando nós olhamos com nossos olhos da carne, que nós estamos andando na rua ou não sei por onde, e nós vemos coisas que não nos agrada, não agrada a Deus, quer dizer, porque a carne gosta, ela quer ver coisas que desagradam a Deus, mas nós temos que vigiar e orar
porque a carne é fraca, o espírito está pronto e nós temos que deixar que o Espírito Santo ele tome conta do nosso espírito e amortecermos a nossa carne, nós dominarmos a nossa carne para que nós possamos herdar o reino de Deus. Que Deus continue falando ao seu coração, que Deus te abençoe. Nós vamos agora à oração.